Bom dia. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Aida, sou médica e sou também irmã da doutora Ana Moreira. E hoje coube-me a minha função maravilhosa de lhe vir fazer algumas perguntas e falar um bocadinho sobre o livro maravilhoso que ela escreveu. E então, Ana, eu começo por te perguntar porque é que tu sentiste necessidade de escrever esse livro, assim, do ponto de vista médico? Ok. Primeiro, é um gosto que me estejas a entrevistar. Esta coleção de vídeos das minhas irmãs a entrevistarem é uma coisa bem fixe. Próxima é a minha outra irmã, não sei se eu consigo convencer, mas pronto. Vou pôr os meus sobrinhos a entrevistar-me também, qualquer dia. Me aguardem. Acho ótima ideia. O livro, houve um momento em que eu tive que decidir se ia escrever um livro mais médico, com referências, etc. Eu tenho todas as referências de todas as baboseiras que eu escrevi aqui neste livro. Mas depois decidi que não. Que o livro tinha que ser para o público. Tinha que ser para aquela pessoa que é anónima e que só quer melhorar a sua saúde. Só isso. Sem termos que dar muita explicação. Então eu acho que um médico que lê este livro e que não conhece esta área, há coisas que vai discordar ou vai duvidar se é que existe alguma referência bibliográfica por trás. Certo. Mas posso-lhes garantir que tudo aquilo que está aqui escrito tem as suas referências bibliográficas. O que é que isto quer dizer em termos médicos, em termos científicos, quando nós dizemos que uma coisa ou que uma afirmação ou que um texto tem uma referência bibliográfica? Significa que nós retiramos uma ideia de um texto que foi escrito por pares, assim, termo científico, termo médico. Quer dizer que um médico ou um cientista escreveu um artigo, estudou, investigou, e isso foi publicado numa revista científica. Para ser publicado numa revista científica, tem que ser revisto pelos editores e pela comissão científica dessa revista. E, portanto, nós retiramos pequenos trechos e aí desenvolvemos a nossa ideia a partir disso. Portanto, podemos dizer que sim, todo o livro é baseado em ciência, muito mastigado para ser fácil de ler. Acho que é foi esse o truque deste livro. Bom, o que é que tu achas que é a maior falha da medicina atualmente? Qual é, assim, o nosso maior desafio? Eu acho que o nosso maior desafio é a desumanização da medicina. Nós temos tanto cuidado em querer ser o mais científicos possível, o mais tecnológicos possível. Queremos poder dar a coisa mais moderna que existe, a molécula mais nova que existe, que nos esquecemos de olhar para aquela pessoa e dizer assim, olha, está triste, está preocupado, está frustrado, o que é que sente? Como é que está neste momento da sua vida? E a outra coisa mais bonita que é, em que é que eu posso ajudar? Ou seja, o que é que procura? Quando vem aqui ou qualquer outro sítio, o que é que verdadeiramente procura? O que é que no momento é a coisa que mais o preocupa? Se nós soubermos fazer isso, nós, enquanto profissionais de saúde, Certo. não temos que ser integrativos, vamos ser humanos. Porque muitas vezes nós vamos para uma cirurgia, temos medo de morrer, porque temos um cãozinho e depois quem é que vai tratar do cão porque eu não tenho família? Ou então vamos fazer um exame e temos medo de ter cancro e temos uma criança pequena que ainda estamos a dar de mamar. Então, tudo aquilo que nós sentimos verdadeiramente nos momentos da nossa vida que vão sendo diferentes consoante as fases da nossa vida, é o que verdadeiramente cada pessoa procura e é por onde nós devemos começar a ajudar um paciente. Portanto, a primeira coisa é em que é que eu posso ajudar? Não, a primeira coisa mesmo a sério é um abraço, um beijo e olá, tá bom? E recebermos aquela pessoa como se fosse a pessoa mais importante para nós. Normalmente eu digo, enfim, aos colegas que têm vindo ao longo dos anos ter formação aqui connosco, sempre tento ensinar que façam de conta que essa pessoa é a vossa irmã, é a vossa mãe, é o vosso filho.
porque aí nós vamos querer fazer o melhor possível, porque as pessoas que mais nós amamos são as pessoas da nossa família. E por isso, eu para as pessoas da minha família quero o melhor e tento dar o meu melhor também. Então, eu tento sempre dar o meu melhor naquela consulta e é isso que eu ensino aos estudantes que ao longo dos anos têm passado aqui. Tu achas que é possível prevenir a maioria das doenças? Eu acho que é possível prevenir a maioria das doenças, sim. Eu acho que é possível prevenir a maioria das doenças, sim. Eu acho que é possível prevenir a maioria das doenças, sim. Porquê é que é tão importante nós, e no nosso dia-a-dia, aquilo que nós fazemos de ir à prevenção e não só o gerir ou tratar a doença? Porque quando nós verdadeiramente atuamos naquele ser humano do ponto de vista científico, porque eu sei porque é que eu estou a dizer que não come isto, eu sei porque é que eu estou a dar uma molécula e eu sei porque é que eu estou a dar um tratamento. E esse tratamento pode ser ozonoterapia, esse tratamento pode ser um soro com vitamina C, esse tratamento pode ser só uma injeção intramuscular de vitamina B12. E eu sei o que está cientificamente por trás disso, ainda que muitas vezes nós, no tempo que temos da consulta, nos estejamos a explicar com todas estas, vamos dizer, referências bibliográficas. Eu sei porque é que nós estamos a fazer isso e isso tem uma ação no corpo daquela pessoa, que se vai refletir em quê? Em que ela tenha menos sintomas da doença que tem ou que não lhe apareça a doença que geneticamente lhe poderia ir aparecer. Ou seja, todos nós trazemos uma bagagem genética. E isso pode expressar-se ou não. Isso foi o meu querido Bruce Lipton, que eu tive a sorte de conhecer o ano passado, não sei onde, já não me lembro, e ele, há 40 anos, escreveu a teoria da epigenética, o primeiro livro dele, que foi a Honeymoon Effect, no qual ele mostrou cientificamente como é que o meio ambiente nos influencia o nosso estado celular. Então, o que é o meio ambiente para nós? O meio ambiente para nós é aquilo que eu como, como é que eu durmo, se eu faço exercício físico e depois como é que estão as minhas emoções, quais são os meus traumas, porque isso está escrito no meu corpo, no meu tecido conjuntivo. Porque sabemos hoje que a medicina, as fáscias têm uma conexão com o sistema nervoso simpático, certo, e isto tem uma conexão com a parte cerebral onde se guarda o trauma. O trauma não tem que ser uma violação ou um assassinato. O trauma é eu ter ido atravessar a rua e tive um susto, pensei que ia ser atropelada e levava a minha criança de 2 anos na minha mão. E isso criou-me semelhante impacto emocional que aquilo fica gravado em mim. E depois a parte mental. Portanto, quando nós verificamos isto e atuamos nestes 3 componentes, nós conseguimos evitar que chegue uma doença ou pelo menos atrasar o mais possível. Certo. Este é um termo novo, que nós chamamos health span. Nós não. Quem estuda e quem publica. Eu só publiquei isto. E foi porque tinha tanta gente que queria consulta que eu não tinha tempo para ver todos, então agora leiam um livro e pronto. Já 3/4 do assunto fica resolvido. Então, este health span é o número de anos que eu vivo sem doença, que é muito diferente de lifespan, que é o número de anos que eu tenho para viver. Então, quanto mais nós retardamos o início da doença, isso é muito fixe, porque isso é o número de anos que eu viva sem doença. O ideal é dar-nos uma macacoa e, passado pouquinho tempo, morrer. E assim significa que nós podemos morrer saudáveis. É fixe. Morremos porquê? Esgotou-se a máquina, pronto. Esgotou-se a máquina. Hoje em dia sabemos que podemos chegar aos 120 anos. Já temos lido alguns estudos que estão a ser feitos nos centros de longevidade a nível mundial, nesta área do rejuvenescimento, que dizem que se até os próximos 2 anos não lhe for diagnosticada nenhuma doença, e estamos a falar a nível celular, não quer dizer que não tenha um sintoma, a nível celular conseguimos ir atingir esta geração 150 anos.
Está feliz? Está contente? Ou vai ser um infortúnio? Primeiro é assim, vamos ter um problema muito grave de reformas, porque vamos viver muito mais anos com as reformas e não sei como é que se vai resolver isso do ponto de vista social. Portanto, o melhor é começarem a estudar fundos de investimento. Também vou ler, agora o meu cunhado anda a estudar sobre isso. Vamos fazer um podcast sobre fundos de investimento porque é melhor termos algum aforro para a reforma. Porque efetivamente podemos chegar até aos 150 anos. E o ideal é que cheguemos bem. O que é que isto quer dizer? Certo. Com vitalidade, com vontade de acordar, com vontade de sair, com vontade de viajar, com vontade de, por que não, escrever um livro, com vontade de aprender uma língua nova. Esta motivação, este savoir-vivre, como dizem os franceses, que eu sei várias palavras em francês. Não entres por aí, por favor. Bonne nuit, croissant. E este savoir-vivre é tão fixe. Isto são neurotransmissores, isto são aquelas bolinhas de dopamina, de serotonina, é a felicidade a circular pelo nosso corpo. Certo. E se eu te perguntasse... Tu és tão parecida com a nossa mãe. É que agora deu-me um flash, parecia que estava aqui a nossa mãe. Discordo, mas aceito. Ora bem, se eu te perguntasse assim, no nosso dia-a-dia, assim, aqui na clínica, no teu trabalho, quais são os motivos que fazem as pessoas adoecer? Não as doenças em si, mas o que é que nos leva a ficar doentes? O stress. O stress faz-nos ficar doente porque a forma como sentimos que a sociedade exige de nós faz-nos ficar doentes, porque o nosso corpo tem que se esticar muito para estar à altura daquilo que nos é pedido. Isso é a primeira coisa. Stress. E todos mais ou menos vivemos em stress e todos mais ou menos sabemos lidar com o stress. A primeira coisa será a honestidade, saber que vivemos em stress. E como é que podemos criar estratégias para não viver tanto em stress? Primeiro, o reconhecimento, a tomada de consciência. Certo. Segundo, querermos ativamente fazer algumas mudanças. Pode ser coisas tão ridículas como não suporta o seu chefe, despeça-se. Tem que pagar a casa? Não importa, arranja 2 trabalhos a seguir. Mas a escolha da priorização do próprio em detrimento de uma vida feliz é super importante. A terceira coisa é técnicas de gestão de stress. Temos uma equipa aqui preparada para fazer este tipo de técnicas de gestão de stress, ou seja, terapia para gerir melhor o stress. Não vamos evitar o stress, tal como não vamos evitar o envelhecimento. Temos que saber gerir o stress. Portanto, e a maioria, eu diria que 99,99% das pessoas pode perfeitamente aprender a gerir o stress com ajuda terapêutica. A terceira coisa são as toxinas e para isso uma parte enorme do nosso trabalho é fazer com que o doente reconheça, claro, através de exames, que tem toxicidade, porque como não é uma coisa que se fala muito. Certo. E que toxinas? Explica. Saber que o paciente reconheça que tem toxicidade, porque não é uma coisa que se fala muito. Ensinar as técnicas para que não haja tanta sobrecarga de toxinas, ou seja, na nossa casa, no dia-a-dia, há tantas coisas que podemos mudar. Por exemplo, as coisinhas da máquina da louça, o detergente da máquina da roupa, as frigideiras, as velas de cheiro, a qualidade da roupa, principalmente a roupa íntima, é super importante ser uma roupa de algodão. E, portanto, estas pequenas coisas nós também ensinamos. Sim. E depois a terceira coisa é ativamente como é que eu desintoxico os meus pacientes. Aqui divide-se em 2 grandes grupos. Uma desintoxicação mais profissional, que essa fazemos aqui na clínica, com técnicas como os soros de colação, a afrese terapêutica, a ozonoterapia, o hidrocolonoterapia. Certo. São técnicas que usamos para uma desintoxicação mais profissional, vamos dizer assim, e também, obviamente, porque há um paciente que precisa dessa desintoxicação que já é mais grave, e técnicas
orais, ou seja, temos suplementos hoje em dia que ajudam a fazer uma desintoxicação. E estava-te a perguntar há bocado, portanto, quando falas disso, de toxicidade, explica um bocadinho, ou fala um bocadinho realmente a toxicidade que estás a referir, ou seja, não é só uma coisa ou duas, é... Na realidade, este é o tema da atualidade, porque quanto mais nós estudamos sobre este tema, que é um grande tema da toxicologia médica, nós verificamos que há um gap entre o que a ciência nos mostra e a medicina. Ou seja, na faculdade nós estudamos uma toxicologia aguda, ou seja, há um envenenamento, Sim. há uma intoxicação. Certo. Isto é uma coisa aguda. Vamos ao hospital, é uma emergência médica. O que estamos a falar é uma toxicidade crónica que vem do estudo da epigenética. Ou seja, eu, desde que estou na barriga da minha mãe, vou sofrendo uma sobrecarga tóxica que se vai acumulando na minha matriz extracelular, que é isto, é o tecido conjuntivo, por dentro, vamos dizer assim, do corpo. Estas toxinas, imaginem umas bolinhas, lixo, que se vai acumulando e que vai fazendo com que a célula não execute tão bem as suas funções do ponto de vista metabólico. E, portanto, isto começa a fazer com que haja mais acumulação de dióxido de carbono, menos oxigênio que entra para a célula, menos nutrientes e a célula começa a adoecer ou simplesmente a envelhecer. Certo. O mau envelhecimento começa exatamente aqui na disfunção mitocondrial, normalmente por erros no metabolismo, pela toxicidade crónica. Portanto, esta toxicidade vem dos metais pesados, como por exemplo o mercúrio, o alumínio, o chumbo, o arsénico, são metais pesados. Um dos grandes capítulos do livro fala exatamente dos metais pesados. Certo. E aqui há uma diferença entre a parte científica e médica, novamente, porque o limite de exposição que se considera seguro é diferente da exposição crónica. Então, o único diferencial, que é o que nós temos que levar para a evidência clínica que vemos nos nossos pacientes, nós e todas as equipas que trabalham em toxicologia clínica no mundo, é este. Pode ser seguro, mas como cronicamente esteve a acumular-se no corpo, tem os seus efeitos a nível celular. Portanto, metais pesados. Depois temos os microplásticos. Ingerimos uma quantidade o correspondente a um cartão de crédito por mês. É como se estivessem a comer um cartão de crédito de plástico por mês. As nanopartículas, os estrogénios, gases de combustíveis, ingredientes de vacinas, tudo isto nós temos pesticidas, herbicidas, contaminação das águas. Ou seja, tudo isto e todos estes componentes nós temos no nosso tecido conjuntivo, uns mais, outros menos, uns conseguem metabolizar pior ou melhor, e por isso também é que uns ficam mais doentes que outros, e isto faz com que, efetivamente, a sobrecarga tóxica e a acumulação progressiva seja um grave problema de saúde pública. Certo. Outra coisa que te queria perguntar, que a maior parte de médicos, colegas médicos e também pacientes, obviamente, não têm noção da importância da relação tão importante da boca e da saúde da boca com o resto do corpo. Sim, esse foi todo um capítulo que escrevi no livro, que é o capítulo número 2.6, que é a odontologia neurofocal, que tem a ver com a existência de uma área da nossa boca que é dedicada à medicina dentária. A dentária e a medicina separaram-se há uns 40 ou 50 anos atrás. No tempo do nosso avô, os médicos que iam para a dentária faziam curso de medicina, certo, e depois escolhiam essa especialidade. Portanto, houve uma separação entre aquilo que é medicina, tudo isto, menos esta parte. E erradamente.
erradamente é o que nós vamos mostrar, porque alguém achou que era bom, e a dentária. Então, é tão interessante verificar que a maioria das doenças crónicas está conectada com o que se passa aqui neste espacinho. Tanto que seja pelo microbioma, como seja pelo pH, como seja por uma área completamente moderna que se chama osteoimunologia, que tem a ver com a absorção deste osso que segura os dentes e que transporta para a circulação sanguínea tudo o que se passa ali. Então, amálgamas dentárias, dentes desvitalizados, a maioria dos implantes e metais na boca, que eu não sei como é que se chamam, já sei muito de dentária, influenciam bilateralmente, ou seja, também são influenciados e influenciam o resto do corpo. Isto é tão interessante como a relação, por exemplo, entre uma demência isto é tão interessante e tão importante como a relação entre a demência e a cavidade oral. Um Parkinson e a cavidade oral. Sabemos, por exemplo, que as pessoas que têm um determinado tipo de bactéria na sua microbiota têm uma probabilidade de terem Parkinson de cerca de 80%. A relação entre o cancro de próstata e uma molécula chamada RANTES, CCL5, que aumenta exponencialmente esta probabilidade. A relação entre o cancro de mama e esta molécula. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que ter uma visão integrativa da nossa cavidade oral e o dentista deve ser um dentista funcional, porque ele vai interpretar, à luz dos problemas de saúde sistémicos que a pessoa tem, o facto de a boca ser um trigger, um disparador de uma doença ou de estar a manter uma doença pela inflamação crónica persistente, silenciosa, porque a pessoa não sente nada, dessa boca. Certo. Então é fundamental e é imprescindível. Nas nossas consultas, nós verificamos a boca a todos os pacientes. E foi um dos motivos porque, sem querer, crescemos enquanto grupo, enquanto equipa, exatamente porque queríamos ter uma equipa de dentária integrativa, funcional, a trabalhar connosco, para irmos ali bater à porta e dizer: venham cá olhar a boquinha deste paciente, que eu parece-me que há aqui qualquer coisa que não está bem. Então, o facto do médico ter que olhar a boca de um doente é fundamental para que o médico compreenda esse paciente. Certo. Nessa tua resposta falaste uma coisa muito interessante, que era quando disseste de uma estirpe específica de uma bactéria e estar influenciada com a demência e o Parkinson. Portanto, gostava-te de desafiar também um bocadinho a referir a importância de efetivamente de estudar ou de estarmos atentos à nossa microbiota, independentemente de determinado paciente ou não ter sintomas a nível gástrico e intestino. Sim, é uma pergunta muito interessante, porque hoje em dia o microbioma deve ser estudado e personalizado ao paciente. O que é que isto significa? Certo. Uma pessoa que não tenha diarreia ou dores de barriga não tem um microbioma saudável, porque está para chegar o ser humano que tem um microbioma saudável. E pronto, e por aqui terminava isto, mas não, eu vou continuar. Então, é uma pergunta que dá pano para mangas. É uma pergunta que dá 4 horas, ou 8 ou 16. Tenho slides, para aí 430 slides sobre o microbioma. Então, primeira coisa importante que as pessoas que nos ouvem têm que saber. Da boca até ao rabo é um tubo só. Primeiro. Tem curvas e contracurvas. Às vezes umas curvas são apertadas. Então, isso vai ter mudança anatómica, portanto, anatomicamente é diferente, e histologicamente é diferente, e microbiologicamente é diferente, mas é um tubo só. Isso faz com que nós possamos estudar o cocó do ponto de vista microbiológico,
do ponto de vista de bactérias, fungos, vírus, parasitas, pH, metais pesados, Certo. ácidos biliares nas fezes, calprotectina. Nós vamos estudar se a pessoa tem hiperpermeabilidade e se tem uma desbiose e que tipo de desbiose é. Certo. E a partir daí nós vamos adaptar a suplementação, A dieta. a dieta, o exercício físico, o sono a esse paciente de acordo à sua microbiota. Obviamente que é um exame mutável. Certo. Portanto, eu faço um exame agora, mais ou menos demora-me 6 meses a corrigir uma microbiota, pode demorar até um ano. Certo. Na realidade, quando eu estudei isto a primeira vez, há uns anitos atrás, eu lembro-me de ouvir que era 1 mês de reestruturação da microbiota por cada ano de vida. Quer dizer que se tu chega com 50 anos e quer que nós lhe corrijamos a sua microbiota, são 50 meses. Isto é o que eu aprendi. Mas, na realidade, nós hoje em dia, se dizemos isto a um paciente, não nos vão aceitar bem. Então, eu diria que entre 6 a 8 meses é uma coisa muito complexa. Mas depois, passado um ano, deveríamos repetir o exame. Certo. Porque nós estamos em completa mutação. O nosso intestino, a mucosa, a capinha por dentro do tubo, muda de 3 em 3 dias. Na realidade, de 7 em 7 anos, as nossas células mudam completamente. Fecha-se o ciclo celular com o coração, a regeneração cardíaca, hoje em dia sabemos que é possível, de 7 em 7 anos. Então, não me venham dizer que continuam a ser os mesmos quando a vossa esposa lhes diz que mudaram, digam-lhe, de 7 em 7 anos mudaram-se todas as minhas células. Por isso é impossível que continuemos iguais. Estamos em completa regeneração e isso é maravilhoso. O que é que fazemos aqui? Ajudar essa regeneração natural, tirando as coisas que impeçam a correta regeneração e favorecendo para que não existam características da nossa vida, do nosso estilo de vida, que aumentem doenças. É isso que fazemos Certo. aqui. Para terminar, o que é que eu gostava de perguntar? Que nunca perguntaste. O que é que para ti, o que é que tu tentas dar a um paciente quando falamos em viver com saúde, viver com qualidade de vida? O que é isso? O que é esse desafio? Bem, a primeira coisa que eu gosto mesmo de dar aos pacientes é um abraço, porque eu acho que todos temos falta de abraços. Habituamos-nos a viver tão rápido que nos esquecemos de nos abraçar, de nos olhar olhos nos olhos, de saber profundamente o que é que precisamos. Esta parte tão humana é tão interessante porque vivemos com tanta tecnologia, estamos ao lado das pessoas que amamos e às vezes não estamos ao lado das pessoas que amamos. Certo. Porque estamos ocupados a fazer outra coisa. Então, a primeira coisa que eu gosto de dar aos pacientes é um abraço e aconselho a todos a fazer isto, o que é que seja o vosso trabalho, é uma técnica que podemos ser. E se alguma coisa há de poder estar na minha lápide, é que eu seja a médica dos abraços e dos sorrisos. Primeira coisa. A segunda coisa é procurarem o mais possível estar em paz. Para isso, temos que estar numa coisa que se chama a vibração do amor. Eu sei que isto continua ou parece ser esotérico, mas não é. A vibração do amor é viver em coerência cardíaca. Sermos coerentes é pensarmos, atuarmos e falarmos tudo o que verdadeiramente sentimos. Ou seja, se eu vivo contrariado, eu não posso estar a viver bem. Certo. Claro que isto tem que ser adaptado às exigências da sociedade, mas dentro do que é possível e regrado, devemos procurar esta paz interior e viver o melhor possível. A terceira coisa que se pode dizer para viver com saúde é darem atenção ao estilo de vida. Com coisas simples, como nós fomos contando aqui, com coisas simples, como as que estão escritas no livro, com coisas tão simples como aquelas que eu tenho gravado ao longo destes últimos anos, darem importância ao vosso estilo de vida. Fazerem disso também um objetivo anual. Quando fazem a lista no 31 de dezembro, o que é que eu quero para o ano a seguir? Ponham lá viver com melhor qualidade de vida. Prestar atenção à dieta, fazerem exercício físico,
aprenderem uma língua nova, fazerem palavras cruzadas, dormirem melhor e fazerem as pazes com quem não falam há muitos anos. Se fizerem isto, estão a concorrer para viver melhor, viver com mais saúde física, emocional e mental e irem morrer sem remorsos, que é uma coisa tão importante. Foi um gosto ouvir-te, como sempre. Muitos parabéns pelo teu livro. És um Obrigada, exemplo irmã. a seguir, doutora Ana. Obrigada, irmã. Obrigada. Obrigada a todos. Yeah.